Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E bem, que grande jogo que assistimos hoje. Eu acho que foi um dos melhores jogos da época. Foi um jogo muito equilibrado. O Porto acabou por marcar cedo. Eu até pensei que vinha aí mais uma goleada. Ontem muita gente comentava que o Porto podia dar mais uma goleada, como já tem dado no Dragão ao Benfica muitas vezes. E o Porto estava até por cima no jogo, mas depois acabou por segurar e até gerir o 1-0, coisa que o Porto tem feito muitas vezes, e às vezes causa ali um pouco de ansiedade, mas foi um grande jogo, um jogo muito dividido, mas já vamos analisar tudo. Primeiro pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal, é muito importante que deixes o like também para que o vídeo entregue para mais gente. Pedi também que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a atingir agora a meta de 11 mil subscritores, não conseguimos antes do Clássico, mas vamos agora conseguir. E também aumentar esta família, que este canal é para vocês, para todos os subscritores. E de resto, pedi também que deixes o teu comentário, a tua opinião em relação a este grande jogo. Foi um grande jogo. Já sabes que eu leio os comentários sempre todos e gera sempre debates muito interessantes. E há muita coisa a dizer sobre este jogo. Eu hoje não vou dizer tudo. Amanhã, no vídeo da manhã, vou analisar mais a fundo, também já com as declarações do treinador, dos jogadores, e também já mais a frio. Isto aqui é uma análise muito a quente no fim do jogo. E eu acho que eu começaria aqui, este jogo aqui, por essa batalha. Eu acho que é uma batalha Mourinho-Farioli, e a ver quem é o treinador mais tático, que entende mais tática. Este é um verdadeiro duelo, com substituições à letra, ao minuto, sempre dentro por dentro, olho por olho, dentro por dentro. Desta vez é o Porto que acaba por defender mais no fim, e o Benfica é que teve que atacar mais. A verdade é que eu acho que o Mourinho aqui acabou por responder ao Farioli, e acabou por fazer o que o Farioli queria. O Farioli disse na conferência de imprensa que queria um Porto, um Benfica. Aliás, ele deu os parabéns ao Benfica por ter conseguido colocar o Pavlidis e o Sudakov a marcarem o Varela e a pôr uma equipa com tanta qualidade a defender e entre ajudar-se tanto para segurar o Porto. Isso foi claramente, o Farioli quis entrar na cabeça do Mourinho para ver se ele atacava mais. E a verdade é que conseguiu. O Mourinho claramente disse: bem, este gajo aqui está-me a dizer que eu só sei defender, desta vez vou jogar ao ataque porque ele está à espera disso. Acho que o Mourinho também leu bem o jogo, leu bem essa possibilidade, porque o Porto fez um estágio, ainda por cima com mais um reforço para a defesa, o Tiago Silva, que faz uma estreia espetacular. Eu tinha dito aqui muitas vezes que o Tiago Silva vinha para jogar, vinha para ser titular. E reparem como ele está em grande forma. Reparem como a muralha defensiva do Porto não se mexe, fica ainda mais forte. E eu acho que o Tiago Silva pode ir ao Mundial de Seleções, e essa é uma das grandes motivações dele. O Porto tem que cavalgar essa motivação. Ele realmente faz um grande jogo. O abraço que ele dá no final ao Bednarek, que mostra que temos ali mais uma grande dupla, sem perder a qualidade do Kiwior, que faz um grande jogo a lateral esquerdo também. Eu já tinha dito aqui que o Francisco Moura teve ali altos e baixos. Houve ali alturas em que era o Zé do que jogava, depois houve jogos em que ele jogou melhor, outros pior, mas acho que o Kiwior traz uma classe, uma qualidade de passe. Aquilo que o Kiwior não faz, se calhar ofensivamente, a correr, faz na qualidade de passe. Mas começando então o jogo pelo início, o Mourinho surpreende o Farioli, atacando mais, mas fazendo a vontade do Farioli. Só que este Benfica veio com muita... Também era tudo ou nada. O Mourinho tinha dado uma dura na equipa, naquela espécie, ele dizia que era uma guerra que estava dentro da equipa. E era claramente o tudo ou nada, já sabíamos. O Mourinho conhece muito bem o Dragão. Eu tenho a certeza que ele, no balneário, disse aos jogadores: eu sei bem o que é que se está a passar do outro lado. Há um sentimento de vingança, de injustiça, de querer ganhar. Pelo espírito do Porto, o Mourinho conhece muito bem. Todos os portistas queriam aqui, era importantíssimo, é inegociável ganhar ao Benfica no Dragão, ainda por cima para a taça, que é um objetivo muito grande do Porto esta época, e ainda por cima não tendo ganho no campeonato. Mas acho que o Porto, mesmo ganhando um 0 aqui, mostra-se que há houve equilíbrio neste jogo. Houve ali momentos muito duros, muito rasgados. Houve ali aquela situação do Samu, e foi aí também que percebemos que o Porto, eu acho que o Farioli disse isto aos jogadores: tenham cuidado com o árbitro, não piquem o árbitro, não aqueçam o ambiente, porque é overíssimo e é inacreditável. Eu ainda não queria acreditar, sempre que eu via o árbitro a ser filmado, eu dizia: como é que é possível este árbitro estar a arbitrar um Porto Benfica depois de tudo o que aconteceu? E eu acho que no fim ele até acaba por prejudicar o Benfica, porque não marca um canto que o guarda-redes do Benfica cabeceia para fora e acaba o jogo sem dar mais nenhum minuto, quando ele na primeira parte deu 7 minutos e a primeira parte foi quase 8 ou até mais. Na segunda parte não fez isso. Os jogadores do Benfica caíram em cima dele, viram mais cartões amarelos, e eu acho que aqui é um bocado de justiça poética, porque ele não era para ter sido nomeado. O Benfica não se incomodou nada com a nomeação, parecia que era o Porto que ia ser prejudicado. A arbitragem tem muitas falhas, também não era de esperar menos, mas por exemplo, quando cai o jogador do Benfica, penso que foi o Cabral que caiu dentro da área, eu pensei que o árbitro ia ao vídeo, o árbitro não chegou aí, não era penalti, mas de qualquer forma estávamos todos com medo. Eu acho que também estava, acho que toda a gente estava aqui um bocado com receio do árbitro.
não diria medo, mas com algum nervosismo, se alguém cai na área pode ser penalti. Há ali também um braço ali do Pablo Rosário totalmente casual, mas que os jogadores pediram, os jogadores do Benfica pediram penalti e eu estava com um pouco de receio ali do árbitro, mas realmente acho que o ponto mais tenso ali foi aquela confusão que houve, foi o Gabri Veiga chutar a bola contra o jogador do Benfica, há ali uma confusão e o Samu vai reclamar com o árbitro, é empurrado, há ali uma confusão, eu também não entendi muito bem porque é que o Samu vê amarelo, não sei se foi por reclamar com o árbitro. O que é certo é que nós vimos o Farioli entra dentro de campo e eu acho que é aí que nós vemos o quanto os jogadores foram informados, foram treinados para não dizer nada ao árbitro. Portanto, o Porto estava mesmo com receio do árbitro e viu-se nesse lance aí, eu vi a cara do Bednarek e de outros jogadores muito chateados com o Samu por ele ter quebrado aquela regra claramente, que era ali uma regra de balneário. Nós não vamos tocar no árbitro porque isto é complicado, esta nomeação. O Porto, aliás, emitiu o comunicado a dizer que o Presidente da Liga já nem tem condições para estar na Liga. Eu também acho que sim, é inacreditável. É inacreditável que ele está nomeado, independentemente de se prejudicou o Benfica ou o Porto, acho que é inacreditável. É péssimo para o futebol português, ainda por cima num espetáculo que foi um grande jogo. Eu até fiquei admirado também com algum fair play. Há ali um momento em que o Pavlidis podia até ter feito golo e passa a bola ao Diogo Costa até o cumprimenta. Muito fair play e mesmo assim um jogo muito rasgado. Um jogo muito duro. O Porto marca um golaço, o Bednarek, grande gol do Bednarek de cabeça, de canto, já é o ponto mais forte deste Porto ofensivamente. É impressionante a quantidade de golos de canto que o Porto marca. O Porto estuda muito bem estes pontos e nestes jogos, nestes clássicos, é ainda um fator de desbloqueio ainda maior. O Farioli surpreendeu-me com o 11 inicial. Lançou o Martim Fernandes e eu tenho uma teoria para o Martim Fernandes estar a jogar mais agora que o Alberto Costa. Acho que nós vimos hoje o Martim Fernandes é mais prático a soltar a bola. O Alberto Costa também é, mas o Martins está-se a tornar mais. Ele consegue cruzar a bola quase de qualquer forma. Esteja no chão, esteja em dificuldades, esteja como for, ele consegue cruzar, consegue soltar a bola. A imagem do Pablo Rosário, que também faz muito bem isso. O Pablo Rosário faz mais um jogão, também muito prático a distribuir bola, e pode ser isso que Farioli tanto gosta no Martim. O Martim está a crescer muito, e atenção que o Martim pode ir para o Liverpool. Temos falado aqui, vamos estar atentos, porque há interesse do Liverpool, e depois de uma exibição destas, ainda por cima o jogador a sangrar, o jogo todo a sangrar, em sacrifício. É aquele espírito do Porto que os adeptos tanto gostam, galvanizador. Por falar em galvanizador, Borja Sainz, igual a ele próprio, sempre a puxar pelos adeptos, sempre muito ligado ao jogo. Acho que até que a substituição também é numa altura em que o Farioli quer o contra-ataque, mas o Borja Sainz estava a jogar bem, estava muito ligado ao jogo e a trazer esse espírito via-se no Borja Sainz a personificação desse espírito de ganhar ao rival, que é muito importante. O Porto foi buscar jogadores com este perfil, muitos jogadores a Porto, como diz o André Vilas Boas, ele disse em relação ao Frollo, mas o Gabri Veiga, o Borja Sainz, são todos também jogadores a Porto. Gabri Veiga faz um jogaço na primeira parte, principalmente. Acho que é espetacular a forma como ele distribui jogo, a forma como ele aparece muitas vezes na área. Eu acho que o Porto podia, ainda na primeira parte, é claro que o Benfica também podia, teve várias oportunidades, mas o Porto com um pouco mais de força no remate. Eu digo isto muitas vezes, o Gabri Veiga, ele tem golo porque ele já provou que marca, mas falha muito poder rematar com mais força. Depois é exímio nos cantos, é um grande golo do Bednarek ali abraçado pelo jogador do Benfica. Golaço, a dupla Tiago Silva-Bednarek impecável. Eu acho que o Tiago Silva também porque o Bednarek trabalha muito, este também pode ser por isso, mas o Tiago Silva parecia o Bednarek, aquele jogador que não faz faltas e que limpa tudo, uma experiência, traz um nível impressionante à defesa, o Tiago Silva. E o Bednarek fez aqui uns movimentos interessantes que não sei se no futuro o Porto não vai fazer isto mais vezes contra equipas maiores, uma vez que o Kiwior é central. É o Bednarek que subia até muitas vezes mais que o Kiwior. Ele aparecia muitas vezes no meio campo. Também era por questões de marcação, mas não sei se isto não pode ser uma dinâmica. O Porto está com uma defesa impressionante. A muralha defensiva melhorou ainda mais. Parecia que era impossível melhorar, está muito melhor. Com o Tiago Silva, Pablo Rosário também. O Pablo Rosário encosta nos centrais do Porto, muitas vezes chega a ter ali 3 centrais a contar com o Pablo Rosário. Aliás, quando o Bednarek se lesiona, é o Pablo Rosário que vai para o lugar dele, é praticamente um central. E o Pablo Rosário, mesmo a central, a forma como ele constrói vindo de trás é impressionante, é muito desequilibrador. O Pablo Rosário faz um jogão, assistências espetaculares, sai muito prático, grandes recuperações de bola, sempre muito ligado ao jogo também, sempre a pressionar o árbitro e o adversário muito forte também. O Kiwior, muita gente tinha aqui receio, eu venho dizendo há muitos dias, praticamente desde que chegou o Tiago Silva, que o Kiwior ia ser lateral esquerdo, obrigatoriamente, não tinha aqui outra forma. Depois no estágio do Algarve surgiram notícias que realmente o Farioli estava a treinar o Kiwior para jogar naquela posição
E tinha que ser, acho que era óbvio, e acho que o Kiwior provou que é um grande lateral esquerdo. Ele não foi muito ofensivo, mas também é um jogo com o Benfica. Vamos ver num jogo em que o Porto ataque mais como é que ele se vai sair. Ele chega até a fazer um remate na segunda parte, com muita qualidade. E aquilo que eu digo, ele pode não correr tanto como alguns laterais ofensivos, mas defensivamente é muito bom, muito forte, que mantém a qualidade de central. E depois consegue fazer passos longos, ele tem muita qualidade no passe. Acho que é um grande jogo do Kiwior, é um grande jogo de todos os jogadores do Porto. E eu destacaria o Samu. Para mim, Samu, não sei se é o melhor em campo, porque o homem de jogo é o Bednarek porque faz o golo, mas acho que o Samu faz um jogaço. O Samu está realmente um jogador transformado. A forma como ele joga de costas para a baliza, ele faz arrancadas e a forma como ele... O que ele melhorou aqui nos últimos jogos e que no jogo com o Benfica sobressaiu mais porque é um clássico, é o jogo de costas para a baliza. Ele consegue dominar muito bem a bola. Ele antigamente, não há muito tempo, no início da época, a maior crítica que faziam aqui no canal, muitos comentários a criticar o Samu, porque ele não conseguia dominar a bola e perdia muitas bolas nessa situação. Hoje, ele de costas para a baliza, de costas para os centrais, sempre a obrigar os centrais a fazer falta. Impressionante, grande jogo de Samu. Se tivesse mais acompanhado, acho que podia ter feito aqui golo noutra jogada, porque eu estava muito desacompanhado porque o Porto foi recuando. E este Porto Farioli é uma pergunta também que eu faço ao Farioli. Farioli, é assim tão necessário sofrer? Porque o Farioli vai recuando. Mesmo quando ele coloca o Mora, eu reparei que o adjunto dele estava a dar muitas instruções ao Mora. Deu-me a impressão que o Mora já estava um pouco farto de tantas instruções. Mas é precisamente isso. Mora, vais ter que defender, vais ter que estar atrás, vais ter que encostar no Pablo Rosário. E a função do Mora, e acho que foi essa a ideia também do William Gomes e do PP... recuou também, PP foi para o lado esquerdo e recuou, era que os três apanhassem a bola para o contra-ataque. E portanto, custa-me sempre ver o Mora tão atrás, mas o Mora continua a fazer um trabalho impecável defensivamente. Eu continuo a dizer que acho que ele defensivamente está até melhor que o Gabri Veiga. Tem, por exemplo, aquela lança em que o Prestiani consegue ganhar a bola ao Gabri Veiga, ele desiste da jogada pensando que a bola vai sair e quase dá gol do Benfica, e o Mora não dá nem essas hipóteses. O Mora vai com muita atitude para recuperar a bola aos adversários, tentou ali algumas fintas, era um jogo difícil, mesmo assim ele conseguiu algumas jogadas bonitas, fez ali um remate contra a defesa. E agora, se calhar, analisando já os jogadores um por um, pegando já no Diogo Costa, grande jogo de Diogo Costa. O Diogo Costa segura esta vitória. Eu acho que o jogo podia ter prolongamento. Não sei se com o Cláudio Ramos o jogo não teria de prolongamento. Grande jogo. Agora, o Diogo Costa tem ali um erro podia ser fatal, que foi quando deixa a baliza aberta, mas penso que essa jogada foi repetida, porque não estava claro, não sei se o árbitro já tinha permitido que o jogo continuasse, mas foi ali um calafrio. Mas o Diogo Costa, muito seguro, faz uma defesa com os pés no fim da primeira parte, surreal, mesmo de grande guarda-redes, um dos melhores guarda-redes do mundo, ali a provar a qualidade dele. Faz mais algumas defesas espetaculares. O Benfica tem uma oportunidade ali, já sem o Bednarek, notou-se a diferença, era o Pablo Rosário, ainda por cima o Pablo Rosário é central do lado direito. Atenção aqui, Farioli, porque tinhas dito muitas vezes que querias um central de pé direito para o lado direito, mas meteste o Pablo Rosário do lado esquerdo e ele é do lado direito, sendo que ele nem é central. Portanto, acho que podia ter sido gol ali do Benfica, era o Pablo Rosário que ia falhar ali do lado esquerdo, mas o Pablo Rosário faz um jogo impecável mesmo ali do lado esquerdo, e acho que também ao lado do Tiago Silva, qualquer jogador, eu já dizia isto em relação ao Bednarek, e digo mesmo em relação ao Tiago Silva, ao lado dele, qualquer jogador faz um grande jogo. O Tiago Silva começa a dar mais nas vistas quando vem o Pablo Rosário, porque tem que sobressair mais, porque já não tem o Bednarek. O Porto tem dois líderes na defesa impressionantes, ali no meio da defesa. O Alberto Costa acaba por entrar na segunda parte, traz aquela força, aquela potência que ele tem, que o Martim não tem, mas realmente desta vez dou razão ao Farioli, e o Martim foi mais prático a sair a jogar num jogo deste, é muito importante também. Agora, o Porto pode estudar aqui novas formas de jogar, por exemplo, um PP lateral direito, mais ofensivo, se bem que o Alberto Costa também é ofensivo, porque tendo os três centrais, mais o Pablo Rosário, que também defende muito bem, acho que não precisa de tanto. Os adeptos acabam por sofrer mais do que seria necessário. O Porto podia ter tentado mais o 2-0, mas segura muito bem. Realmente é uma muralha, é desesperante, imagino, para o adversário ver que é bater mesmo numa muralha, é jogar contra uma daquelas equipas italianas dos anos 90 que não passa nada, e agora com o Tiago Silva ainda mais experiência, realmente o Porto defensivamente está perfeito, nas transições também, e os contra-ataques o Porto estava na sua praia. O Benfica foi muito forte, e os jogadores do Benfica devem estar muito cansados porque conseguiram, além de atacar, conseguiram anular os contra-ataques do Porto, e não era fácil. Froholt, com a velocidade que tem, mais PP, mais Mora, mais William Gomes, setas apontadas para o contra-ataque, impressionante. Portanto, acho que há muito mérito aqui do Benfica, porque o Porto estava na sua praia, estava a conseguir defender muito bem, o Porto fecha ali a muralha muito bem, e depois tinha jogadores para o contra-ataque, que mais uma vez é a tal leitura de jogo de Farioli. Ele ainda não tinha feito isto, ele lança aos três, e acho que ele só não lança Pietuzewski porque ainda é muito cedo, ele quase não treinou, porque dá a mesma impressão que ele queria pôr o máximo de setas para o contra-ataque.
cheguei a pensar que o jogo fosse a prolongamento. O Porto também arriscou mais defender assim, porque sabia que é muito difícil marcar este Benfica, tem sido jogos muito equilibrados. É o grande adversário de Farioli em Portugal, é o Benfica. São jogos em o Mourinho é o treinador que consegue anular melhor o Farioli. Vamos ver se a partir de agora as equipas começam a atacar mais com o Porto, porque o Mourinho desta vez atacou mais. Mas realmente o Farioli tinha essa estratégia de contra-ataque que ele nunca fez, de ter tantas setas apontadas para o contra-ataque a vir tanto de trás. Mas o Porto fechou muito bem a defesa, teve ali 2 ou 3 oportunidades que o Benfica podia ter empatado, mas acho que o facto de haver um prolongamento também fez com que o Porto arriscasse mais. Ainda por cima, se fosse a prolongamento, o Porto já teria Mora e Willian Gomes, os 2 desequilibradores em campo, para tentar o 2-1, portanto não era assim tão grave, estava em casa. Acaba por segurar, acho que é uma vitória justa. Leitura de jogo perfeita de Farioli, mais uma vez. A defesa está realmente muito bem trabalhada. Se eram estas das dinâmicas defensivas, ficou perfeito. Acho que uma dessas novas dinâmicas vai ser o Bednarek atacar mais e o Pablo Rosário cobrir-lhe as costas. Vamos ver se foi só no jogo com o Benfica ou se vai acontecer mais vezes. O mini estágio surtiu efeito. O Porto está na próxima eliminatória, não sei se é meias finais da Taça de Portugal, continua nas 3 frentes, campeonato, Liga Europa e Taça de Portugal, continua forte, continua firme, continua sólido, continua com a equipa na máxima força. Atenção às lesões, desta vez o Martim, ok, foi só um choque, mesmo assim, não sei como é que ele estará, porque passou o jogo inteiro a sangrar, mas todos os jogos do Porto têm lesões, já está-se a tornar normal e isso não é muito bom. Desta vez foi o Bednarek que saiu com problemas musculares, mas ele também deu tudo no jogo, esperemos que não seja nada de grave. Se for, sabemos que vai acontecer, é o Kivior vir para o meio e o Francisco Moura entrar, ou o Martinho para o lado esquerdo. De facto o Porto tem muitas soluções, está forte, ainda vêm aí reforços, vão sair jogadores. O Tomás Pérez estava na bancada, eu vi ele, vi numa filmagem, ele estava ao lado do Neuen Pérez, portanto acho que ele vai sair mais tarde ou mais cedo. O Caramó e o Alarcón também acho que já não tem espaço, agora já chegou o Piatuzewski, espero que sejam emprestados, acho que seria melhor para eles do que ficarem na equipa B apenas. Vêm aí reforços, pelo menos um ponta de lança que não vai roubar a titularidade ao Samu nesta forma. O Samu para mim faz um jogo fantástico, muito desapoiado na frente e mesmo assim, vejam, comparem este Samu com o Samu do jogo com o Benfica no campeonato, não tem nada a ver. Portanto o Porto está bem e recomenda-se, grande vitória, uma vitória muito importante, não foi uma goleada, mas foi um jogo espetacular, principalmente para quem não fosse o Benfica e do Porto. Viu aqui um jogo incrível, muito bom, muito intenso, e para quem é portista é uma grande vitória porque continua na taça, é um dos objetivos, e este Porto aqui, como muita gente costuma dizer, faz sonhar os adeptos, continua muito forte. Em relação aos golos, ontem, como sempre, como já é tradição no canal, tentaram adivinhar quem é que marcou o golo, ninguém adivinhou, foi o Bednarek, também ninguém esperava por esta. O Bednarek também marcado território ali com o Tiago Silva ao lado, não é fácil, acaba por fazer um grande golo. O Porto ganha 1-0, também ninguém tinha previsto, as pessoas estavam mais para a goleada, também a euforia do pré-jogo. Eu tinha dito que o Porto era favorito e o Porto confirmou o favoritismo, acho que sim. É o tal jogo, sendo um jogo muito intenso e um clássico muito bom, ganha a equipa favorita, que está mais sólida na defesa. O Benfica também tem uma boa defesa, mas o Porto está impecável na defesa. Estava a jogar em casa, dominou a seu bel prazer, e muitas vezes tem-se comentado que o Porto falha quando está a ganhar por 1-0, tem momentos de jogo que não consegue dominar. Acho que cada vez mais está provado que é propositado. O Porto gosta de chamar o adversário e depois partir para o contra-ataque quando está a ganhar 1-0 e gosta de pressionar até chegar a 1-0. O Farioli não arriscou nada, não jogou com os desequilibradores, nem com o Willian Gomes. Eu tinha dito que ele era provável que jogasse com o Willian Gomes de início para tentar desbloquear uma defesa do Benfica, mas não. Ele convidou o Benfica a atacar, o Mourinho aceitou o desafio, atacou, e o Porto jogou com o seu 11 mais forte, ou pelo menos o preferido do Farioli, mais sólido. E portanto acho que este Porto promete, esta defesa está muito forte, a equipa é muito sólida, a equipa corre muito. Farioli disse que no mini estágio correram mais de 30 km e realmente correm muito, nota-se a frescura física desta equipa, ela corre muito. O Porto tem sempre mais intensidade com o adversário e em jogos destes isso faz toda a diferença. Quanto ao Varela e ao Eustáquio, que entraram na segunda parte, foi para a equipa recuar mais. Confesso que fico um pouco receoso quando vejo tanta gente a vir para trás. Não sei se o Varela já perdeu a titularidade para o Pablo Rosário, acho que não recupera mais, a não ser, claro, que haja aqui lesões. Por exemplo, o Bednarek lesiona-se e tem aqui opções. O Pablo Rosário é um jogador fantástico, ele faz mesmo todas as posições. Há ali um momento em que o Martim Fernandes sai para ser assistido e ele vai para a lateral direito, portanto ele fez várias posições nesse jogo, lateral direito, central e número 6, mas sempre que for preciso o 6 e ele estiver disponível vai ser ele o titular. Não sei se isto vai fazer com que o Varela queira sair ou se ele vai ficar comprometido até ao fim. O Varela é muito importante, é também um jogador com muita qualidade. Embora nas características do estilo de jogo de Farioli o Pablo Rosário está a sobressair, mas o Varela ainda é um grande jogador muito útil. Eu Eustáquio, no entanto, o Farioli diz que ele é muito útil
como se fosse um treinador que ajuda muito no banco, e isso também foi interessante, ver a forma como o banco estava a viver o jogo. Eu via o Willian Gomes a dar muitas instruções aos colegas, o Mora também, muitos jogadores no banco, a ferver, o próprio Gabri Veiga, que acaba até por ver amarelo. Há ali momentos em que o árbitro pede para os adjuntos se sentarem, havia muita emoção no banco, e é a forma como esta equipa, como dizia o Tiago Silva na entrevista que deu quando chegou ao Porto, a forma como todos estão muito unidos e vivem muito as vitórias, os golos, os jogos, e isso faz a diferença nestes jogos tão equilibrados. Eu volto amanhã então com mais um vídeo para analisarmos melhor o jogo mais a fundo, já com o jogo revisto, vou ver novamente, também já com as declarações do jogador e do treinador. Deixa nos comentários a tua opinião, o que é que achaste do jogo, se concordas que o melhor em campo foi o Samu, acho que é o meu eleito como melhor em campo, embora o homem de jogo possa ser o Bednarek, mas qual é a tua opinião, quem foi o melhor jogador em campo, o que é que achaste do jogo, se achaste o resultado justo, qual é a tua expectativa, e esta é a grande curiosidade que eu tenho aqui, o que é que achaste desta dupla Bednarek e Tiago Silva? Ela dividiu muitas opiniões aqui no canal, muita gente concordava comigo que era Tiago Silva mais 10, mas muita gente discordava e achava que a defesa do Porto ia perder qualidade, mas eu acho que hoje ficou provado que melhorou. Mas deixa a tua opinião, o que é que achaste do jogo, das substituições, das exibições dos jogadores. Eu volto amanhã então com mais um vídeo. Não te esqueças de deixar o like para o vídeo entregar para mais gente e também para dar uma força aqui ao canal. Subscreve o canal se ainda não subscreveste, ou partilha com algum amigo que saibas que gosta deste tipo de conteúdo, também para crescermos esta família aqui do canal, que é importante, o canal é para vocês. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.